Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista à Gazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu quero convidar você para acompanhar essa entrevista e também acompanhar o nosso site em todas as plataformas digitais. Olha só, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, onde você pode acompanhar essa entrevista também. E como você já sabe, toda semana uma nova entrevista para você. Na entrevista de hoje, nós vamos falar com a Francisca Arara, ela que é assessora especial indígena do gabinete do governador Gladson Cameli. Ela tem 44 anos e atua na causa indígena há mais de 20 anos. Ela é do povo Arara, na aldeia do Foz do Nilo, que fica ali localizada no município de Porto Walter. Ela começou a sua carreira como professora, ensinando os indígenas da sua própria aldeia, quando ainda tinha 11 anos de idade. Foi presidente da Organização dos Professores Indígenas do Acre, nos anos de 2005 até 2019. Foi assessora política também da Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre. E é licenciada em Pedagogia e Ciência da Natureza pela Universidade Federal do Acre, lá no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. E ela é conhecida nacionalmente e internacionalmente pelo seu engajamento na pauta de mudanças climáticas e também do movimento indígena. Dona Francisca, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la aqui. Obrigada, Crisna. Eu que agradeço, né? Agradeço todos os nossos ouvintes que estão aí nos ouvindo. Hoje a gente vai conversar um pouco, né? Sim, eu li aqui uma extensa lista das suas atividades, da sua representação importante na questão da defesa dos povos indígenas, né? E desde quando a senhora esteve lá com o povo Arara, saiu de lá para cumprir uma missão, como é que foi esse chamado que a senhora recebeu para sair da aldeia e agora está aonde está? Então, como você já leu um pouco, né, da minha bibliografia, eu sou neta de Isabel, uma mulher que coordenou um marido que tinha 5 mulheres. E depois veio a minha avó, né, que é Judite Pereira, que foi quem lutou pela demarcação da nossa terra com seus filhos. Então, hoje, se a nossa terra é demarcada, graças à minha avó, Judite Pereira, que era uma mulher muito batalhadora. E eu acho que eu nasci com esse espírito, né? Eu fui professora, como você falou, mas eu queria mais, eu queria conhecer mais outras coisas. E é engraçado que hoje, eu conversando com uma colega minha, ela fala assim, eu sempre vi em você, essa bichinha tem futuro, né? Porque ela ia lá e ficava me ensinando, eu levava e ia lá para outras crianças. E aí foi quando eu saí, né, a Comissão Pro Índio do Acre e o professor Isaac Pianco me convidaram para essa outra nova missão em Rio Branco, aí foi todo outra situação, deixar a terra, deixar a família, e ser mulher, e se jogar nesse meio de mundo. Mas hoje eu sou muito grata, porque a gente também tem que querer, as oportunidades vêm, e a gente também tem que querer seguir, né? E hoje eu estou nessa carreira. Uhum. Agora a senhora é assessora especial indígena, a senhora chegou a pensar que estaria em uma posição tão importante como essa? Olha, na verdade, eu já me senti assim, muito Responsável, né? responsável, né? Responsável. Independentemente da função que hoje vou exercer, né? Que eu até aqui queria agradecer assim a coragem do nosso governador Gladys Camelim, que é uma pessoa que eu aprendi a amar muito, a gostar. Ele, a Ana Paula, né? Foi as primeiras pessoas que eu tive contato. Porque antes a gente... Não, como eu sempre falo, nós estamos aqui hoje, Cris, não é só por ser mulher. Nós estamos aqui porque nós podemos ajudar, nós podemos contribuir com a política pública que venha melhorar a qualidade de vida, seja das populações indígenas, seja no contexto urbano, das populações tradicionais, dos extrativistas. Então, nós estamos aqui lado a lado dos homens, né? E eu agradeço, assim, por essa outra oportunidade, porque eu já te passei, né, foi toda uma trajetória na minha vida, por eu hoje vou contribuir não só, né, mas eu conto com o apoio das lideranças indígenas, nós temos lideranças muito importantes, né, os representantes das terras indígenas. Eu também falo muito assim da importância das parcerias. E quando eu falo as parcerias, é as empresas, é a sociedade civil, é o movimento indígena organizado, é os extrativistas, porque só a gente não faz nada. Sim.
né? Então, nós precisamos urgente retomar essas parcerias, retomar esses contatos. E os cuidados que eu tenho com o Acre, né? Eu recebi outras oportunidades, assim, outras propostas para sair fora do Acre. Eu falei, mas eu sou do Acre. A gente construiu um programa, uma política, eu não quero ver isso retroceder. E eu eu tenho certeza que com o meu trabalho, com essas parcerias, com o apoio do governador, com essas articulações federal, que hoje também está muito forte, a gente não vai salvar tudo. Sim. Também, né? Mas a gente vai priorizar, pontuar algumas coisas que já está até mapeada. Eu sei que essa semana vai ser uma semana de intensas reuniões para a senhora, né? Conhecendo aí as demandas dos povos indígenas, conhecendo como é que está a política, né, do governo estadual aqui com relação aos povos indígenas, mas a senhora já tem em mente qual é um dos grandes desafios, um principal desafio que a senhora vai tentar trazer solução? Sim, depois que eu tiver agora a primeira conversa com o meu chefe maior, né, que é o governador, que ele me dê as cartas, a primeira coisa que eu quero fazer é articular o primeiro fórum dos povos indígenas no estado do Acre, e aí eu quero inaugurar no mês de abril, né, para colher informação, escuta das lideranças, eles trazer quais são os problemas que eles estão vivenciando, como que a gente junto pode... Até já existia uma conversa nesse sentido, mas agora é um novo tempo, novos problemas, né? Sim, e um problema muito sério que hoje a gente está enfrentando em algumas terras indígenas é o problema das escolas, né? Das escolas indígenas. A formação de professor precisa avançar, as reformas, construção de escola precisa avançar, questão de merendeira, questão de transporte mesmo, porque a questão do pagamento salarial dos professores está muito bom, né? O governo, acho que esse governo foi, assim, no meu ponto de vista, porque eu já fui professora, e vendo hoje, assim, o tanto que ele valoriza os professores na questão salarial, é fantástico. Sim. Agora precisa melhorar nessas outras coisas que aí a gente precisa... A formação, a capacitação, a atualização, né? a formação mesmo, que são os outros formando, que vão formar os alunos, né? Vão formar... E é muito importante que agora a gente retoma também essa parceria com o MEC, né? Agora com a criação, tem uma batalha para a criação da Secretaria de Educação no nível federal. Então, eu acho que a gente mapear esse problema da educação. O outro problema é a segurança alimentar, que precisa melhorar. Muitas terras já têm um trabalho muito bonito, assim, precisa só reorganizar essa questão do SAF. Então, a gente precisa avançar, melhorar na segurança alimentar, na questão de água. Só que tem coisa que também é de responsabilidade do governo federal. E aí a gente vai pactuar essas questões com o distrito, né? Vai trazer essa pauta do Acre para o Brasil. Para o Brasil, né? Com o distrito, com a FUNAI, todo mundo... Já que nós estamos falando sobre de levar essa pauta do Acre para o Brasil, nós temos hoje a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, né? Uma indígena. E como é que a senhora vê na sua visão, ela estando lá nesse cargo, ela estando lá conduzindo esse ministério? É positivo para os povos indígenas aqui do Acre? Olha, até a Soninha hoje como ministra, a primeira ministra dos povos indígenas, já diz muita coisa, porque a Soninha, ela é muito estratégia, né? Nós temos hoje a Joênio Apixana, que hoje é a presidenta também da Fundação dos Povos Indígenas, que é a FUNAI. Nós temos o Hebe Tembeba, que é um indígena do povo Tembeba, que tudo a gente já passou por essas histórias, né? O bom disso é que nós temos várias etnias representadas. Né? Em posições de poder. E de poder. E agora... eu penso que nós estamos com muitas autonomia, né? Ferramentas na mão. Nós temos ministra, nós temos secretário de saúde, nós temos presidenta da FUNAI, e isso está se expandindo também nos estados, né? Nas prefeituras. Então, a gente fala assim, nunca mais um Brasil sem a gente. Né? Porque nós temos muito a contribuir. Afinal de contas, ninguém melhor de tratar de questões indígenas do que... os povos indígenas, os próprios povos indígenas. Que conhecem, mas para isso também, Crisna, não adianta ter só um indígena. Sim. Precisa ter apoio, precisa ter recurso, precisa ter respeito, precisa ter as parcerias, né? Porque
só a gente lá, não, nós temos uma indígena, a Francisca Arara, mas se a gente não tiver um mínimo de apoio, de estrutura mínima, isso não, é um fracasso, né? Pode ser um fiasco também para a política, para a imagem dos povos indígenas. Entendo. Então, foi uma das coisas que eu conversei, né? Porque também. o indígena sozinho, na posição de poder, ele não consegue fazer nada, Ele né? não consegue, precisa né? ter o apoio do governo federal, do governo estadual, municipal também. do setor, das empresas também, porque hoje a discussão é em outro nível, né? Lá de 20 anos atrás, e essas parcerias é muito importante, porque o governo ele dura aí uns 20 anos, Sim. depois muda, vem outro, mas a gente está aqui, né? Os povos indígenas sempre vão estar aqui, ajudando, como você mesmo deve saber. O Acre, ele é uma referência, ele é um pioneiro a nível global na questão de diálogo, fortalecimento cultural, de participação dos povos indígenas, de preservação, que é outro tema que a gente precisa estar muito adequado com o federal, a questão da estratégia do combate ao desmatamento, que isso não tira o mérito de ter um Acre em desenvolvimento, de reorganizar o agronegócio, a produção sustentável, mas tudo na sua organização, né? Ou seja, nós temos um estado considerado pequeno, em comparação a outras grandes potências, e que tem, né, povos indígenas morando. Nós vemos o Acre despontando nessa questão. Agora, dona Francisca, eu queria tratar de um assunto até um tanto quanto polêmico, que é sobre a questão da estrada, né? Nós temos aí o Ministério Público Federal não querendo autorizar a construção dessa estrada, que vai ligar várias cidades do Acre, vai passar também por dentro de alguns pontos, né, de povoados indígenas. E nós vemos que o governo do estado, ele até certo ponto, ele defende essa construção dessa estrada. A minha pergunta para a senhora como é que a senhora vê essa construção dessa estrada sendo uma indígena, e também como que a senhora vê essa questão dessa construção da estrada com relação ao potencial econômico do nosso estado? Bom, aí eu vejo duas situações bem distintas que precisa estar dialogando. Primeiro, sim. Nada é a ferro e fogo, tem que ser dialogado. Tem que ser dialogado, porque ali você tem os povos indígenas, as terras indígenas, as populações tradicionais que sobrevivem, que têm os seus territórios demarcados, que tem a água potável, que tem a sua terra boa, né? Então, isso precisa ser cuidado, ser respeitado, os territórios, os direitos dos povos indígenas. Por outro lado, você tem um estado que quer desenvolver com a produção, colocar comida na mesa, no mercado. Então, precisa, juntos, ter uma conversa mais franca entre essas pessoas que vão sofrer o impacto, o Ministério Público, a escuta, né? Fazer a consulta livre, prévia e informada, que a gente chama a escuta, né? Para saber que impacto... Ou seja, chamar a população indígena... aqueles povos que vão ser afetados, para escutar, para falar dos prós e dos contras. Sim. O que vai ser benefício e o que vai ser malefício. Ou seja, eles que vão dizer, olha, até quero, ou então não quero, por causa disso, e pontuar as coisas. E pontuar isso precisa ser respeitado, né? Respeitar a Convenção 69, né? Que a gente não é contra, Cris, o desenvolvimento, né? Hoje, assim, falando como governo, mas também eu sou metade, Sim. eu sou governo e sou indígena, né? E eu tenho que ter esse equilíbrio, eu tenho que ter esse cuidado, né? E antes de eu ser governo, eu já tinha muito essa clareza. Eu fiquei assim pensando, quando o Acre ficou debaixo da água, né? Que eu já estava aqui em Rio Branco, eu fiquei vendo como é que é uma cidade sem energia, porque hoje a gente não consegue mais viver sem comida no supermercado, sem combustível para abastecer. Então, tem coisas que precisam ser conversadas, né? Ser respeitada, colocar na mesa, ser muito transparente, né? Fazer as coisas de boa fé. Porque se você faz de boa fé, todo mundo ganha. Ganha nós, o governo, ganha as populações indígenas, ganha as populações tradicionais. E se errar, errou todo mundo. E se acertou, acertou todo mundo. Mas nunca fazer só. Tem que ter essa escuta. Olho no olho, né? Tem que ter muita transparência numa situação como essa, que é bem... que precisa muita atenção. Dona Francisca,
Tenho vários outros assuntos para conversar com a senhora, mas infelizmente nós não temos tempo. Nós teríamos que conversar sobre a questão Yanomami, mas enfim, nós não temos tempo, mas eu quero reforçar o convite, né, para a senhora voltar aqui no site agazeta.net e trazer as novidades para a gente. Obrigada e volte mais vezes, tá? Eu que agradeço vocês e bom trabalho. Nós estamos aí agora nessa carreira, sempre a gente vai estar aqui. Isso é muito bom e desejo também muito sucesso à frente desse novo desafio. Obrigada, obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui e, claro, convidando você para compartilhar a nossa entrevista, curtir nas redes sociais e na semana que vem mais uma entrevista para você. Tchau, tchau.